Graça e paz a todos vocês, aonde quer que você esteja, norte, sul, leste, oeste, você esteja no centro da vontade de Deus, porque o lugar mais seguro da terra não é no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é no centro da vontade de Deus. Então, que você esteja exatamente aí e como nossos ancestrais na fé que estavam vagando lá pelo deserto, eles só se levantavam com Moisés quando a nuvem se movia. Então, que você ande debaixo da nuvem de Deus. Se a nuvem parar, você para. Se a nuvem se levantar, você se levante em nome de Jesus. Querido filho espiritual, Bispo Márcio Meira, obrigado pela honra de estar aqui, junto com o nosso querido Bispo Miguel Shoa. Um beijo também grande aqui para o Jason. Deus abençoe, Jason, sua vida, pastor Jason. Também pastor Eric, que alegria, Bispo Eric, né, estarmos juntos, por essa oração, e debaixo dessa unção nós vamos. Arthur está aqui comigo, ele é assistente-geral da nossa rede Inspire aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui com uma imagem do campus da igreja da cidade atrás de mim, mas eu estou nesse exato momento em Spring Hill, no sul de Nashville, no estado do Tennessee, e com muita alegria aceitei o convite do Bispo Miguel Shoa para estar ministrando a vocês, pastores, bispos da Igreja Anglicana no Brasil, em tantos lugares. Deus abençoe você aí no Nordeste, no Sudeste, todos os lugares do nosso grande Brasil. É um tempo de avivamento para a Igreja Anglicana, e eu não tenho dúvida que isso passa pela Igreja Brasileira. Eu convidei para estar aqui comigo também, ele vai estar por um tempo, o pastor Lierte Soares, que é da Nova Inglaterra, e nós estamos num projeto juntos, e eu quero muito que o Bispo Miguel e o Bispo Márcio entrem conosco para ajudar as igrejas também anglicanas, episcopais, metodistas, aqui da Nova Inglaterra. Infelizmente, por uma seta do inimigo, muitas igrejas entraram por uma teologia, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e que tem chegado ao Brasil. Muitos até, queridos, com boa intenção. A gente anda pela Nova Inglaterra, a gente vê aquelas igrejas lindas, congregacionais, que chegaram aqui com os peregrinos e fizeram um trabalho de evangelização tão grande, porque na região da Nova Inglaterra que nasceu os Estados Unidos, e ela com boa intenção, muitos até aderiram à teologia liberal e colocaram lá a bandeira do arco-íris na intenção de tentar, com isso, atrair pessoas, mas isso não vai acontecer. Qualquer pessoa que entrar numa igreja, guarde isso no seu coração. Igreja não é uma ONG. A igreja, diz Paulo a Timóteo, é coluna e firmeza da verdade. Se uma pessoa entrar numa igreja e não for por causa de Jesus, ela também vai sair por qualquer outro motivo. Não é por causa da denominação, não é por causa do pastor, e muito menos por causa de um movimento social. A igreja deve dizer sim para a justiça social, para as necessidades, mas ela não pode de maneira nenhuma ser inclusiva ao pecado, porque perseguição não para a igreja, problemas sociais não para a igreja, problemas financeiros não para a igreja, mas o pecado para a igreja, porque o pecado, já denunciou o Senhor Jesus, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Paulo, em Romanos capítulo 3, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, nós sabemos que não é por essa porta que nós vamos passar. Mas eu estou muito feliz e muito honrado de saber que vocês estão no microfone da Igreja Família. E esse livro é o livro de uma vida. Deus nos deu a primeira edição há 4 anos atrás, ela já se esgotou completamente. Aí fizemos uma atualização agora, nesse período pós-pandemia, que é o 18º capítulo. São 430 páginas, 18 capítulos, endossados por mais de 40 líderes brasileiros, entre eles o Bispo Miguel,
que é o paradigma de sermos igreja. Igreja não pode ser um monumento. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: a igreja nasceu no Oriente Médio com a palavra do Senhor Jesus. O Senhor disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevaleceriam como a igreja. Então, a igreja nasce debaixo de uma palavra liberada do Senhor Jesus a Pedro. E Pedro é, de fato, esse início que representou tanto a palavra profética quanto a liderança e a palavra apostólica. Depois vem Pentecostes e a igreja, então, começa em Atos institucionalmente. Então, a igreja começa sob a palavra de Jesus e sob um movimento apostólico, viva. Só que aí tem a igreja bizantina e faz a igreja virar a igreja vai para a Europa e se torna um monumento. A igreja chega aos Estados Unidos e vira um negócio. E ela volta e chega ao Brasil e vira um comércio e um partido político. Então, talvez antes da volta do Senhor Jesus, nós sejamos agentes como igreja do Senhor Jesus, seja anglicana, batista, sejamos a igreja que vai voltar a Jerusalém, da igreja ser um monumento, porque a igreja não é um monumento, a igreja não é um comércio e a igreja não é um partido político. A igreja é um movimento do céu na terra. Enquanto não vamos ao céu, trazemos o céu para a terra através da igreja do Senhor Jesus. A maior desgraça que aconteceu recentemente, mais uma seta do inimigo, porque não pense que só a teologia liberal, que gerou um movimento inclusivo de sexualidade na igreja, é uma seta do inimigo na vida da igreja. Também misturar política com a igreja é um outro problema, é um outro dano. O efeito colateral do que aconteceu aqui nos Estados Unidos recentemente, no governo anterior, e no Brasil também no governo anterior, ainda vai gerar um efeito colateral na evangelização para a nova geração de jovens americanos e brasileiros muito grande. Uma vez perguntaram a Billy Graham por que ele aconselhava tantos pastores, tantos presidentes norte-americanos. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não aconselho presidentes dos Estados Unidos, eu oro com e pelos pastores dos Estados Unidos. E por isso que ele pôde ter acesso tanto desde o Obama até o Trump, os últimos que ele teve acesso. Por quê? Pastor tem que ser voz de consciência na política. Ele não tem que dar conselho para político, ele tem que orar com os políticos e pedir que a vontade de Deus se estabeleça. Então, que em nome do Senhor Jesus, eu e vocês, cada um dos pastores, bispos, líderes da igreja anglicana no Brasil, e vocês, o mundo anglicano está olhando para vocês. Vocês podem ser um instrumento de um farol de avivamento e de rejuvenescimento da igreja anglicana na Europa e nos Estados Unidos. Então, vocês, como sal da terra e luz do mundo, como farol, são igreja do Senhor Jesus. E tem uma grande missão sobre a vida de vocês. Então, que juntos, independente das nossas diferenças teológicas, possamos ser, de fato, sal da terra e luz do mundo, e sermos os instrumentos de Deus, que antes da volta de Jesus, possamos fazer o caminho back Jerusalém e, de fato, voltar a ser um movimento do céu na terra. Porque na base do comércio, na base da política, na base do monumento, na base da religião, nós não trazemos Jesus de volta à terra. Amém? Então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês. Arthur, você vai subir aí para nós o PowerPoint, ou o Márcio Meira, um de vocês aí me ajudem a subir o PowerPoint. Queridos, como o bispo Márcio falou, vocês vão anotando. Se tiver alguma pergunta, por favor, para que eu possa responder. Então, vocês estão lendo o meu livro Igreja Família. Cada capítulo tem um workbook, vão até o capítulo 18, que é a Igreja Online. Por que Igreja Família? Porque foi o paradigma bíblico.
A igreja não é uma fábrica, não é uma fantasia, ela é uma família. Deus só criou duas instituições na Terra, a família biológica e a família espiritual. E ela tem que ser saudável, equilibradamente profética, pastoral e apostólica. Um pouquinho da minha história, vamos lá. Eu e Leila somos casados há 31 anos, ela é pastora e psicóloga, está comigo no ministério e juntos temos desenvolvido essa parte pastoral, eu mais na parte apostólica e ela mais na parte pastoral. Márcio conhece muito a Leila, os dois são muito amigos da Leila e o Miguel e a Juliana também. Pode passar? O livro, então, está aí. Gente, quem não tem o livro, coloca aí o seu smartphone nesse QR Code e tem aí, então, o link para você adquirir o livro Uma Igreja Família, o livro e o workbook, para quem não tem, puder ter e você também recomendar para outros. Como eu disse, é o livro de uma vida. É um livro bíblico, prático, funcional e está fazendo diferença na igreja da cidade em São José. Não é porque é meu, mas, sem dúvida alguma, um pastor que lê esse livro, lê anotando, ele está lendo um livro bíblico, prático, que funciona e que pode contribuir tremendamente com a saúde da igreja dele. Tá bom? Pode passar. Quando eu assumi em São José dos Campos, essa era a igreja da cidade. Tinha 620 membros, no centro de São José dos Campos, uma igreja batista tradicional, com uma visão voltada mais para dentro. Era uma boa igreja, mas o problema é que o bom é inimigo do ótimo. Ela era uma igreja voltada mais para os que já são crentes. E ela não iria crescer se ficasse com essa visão. Ela foi fundada em 1942 e ela levou 60 anos para ter 600 membros. Pode passar? Eu assumi há 25 anos atrás. E aí começamos a orar e buscar de Deus uma visão para um lugar maior. Nós saímos do centro, fomos para um lugar alugado, para poder crescer um pouco mais, e oramos a Deus e pedimos a visão de um lugar. Deus nos deu a colina em 2002, nós conhecemos esse terreno, oramos por ele, oramos em 2003, e em 2004 nós compramos. Pode passar? E hoje ela é assim, compramos em 2004, iniciamos a construção em 2008, 2012 inauguramos, fomos para lá há 10 anos atrás, esse ano a colina fez 10 anos, tudo que você está vendo aí tem 10 anos de construído, e em 2016 inauguramos o auditório principal, que muitos de vocês conhecem, então esse campus está à sua disposição, ali também tem o Colégio Inspire. Em 2016 mudamos para esse auditório maior, pode passar? Então, aí esse auditório que nós mudamos para dentro dele em 2016. A igreja tem crescido nesse lugar, pode passar? Aí, se você não me segue, pode me seguir nas mídias sociais, tá bom? Eu sigo Jesus, fica tranquilo que vai dar certo. Pode passar? Igreja Família, biblicamente profética, apostólica e pastoral. Tá? Uma igreja saudável, ela é chamada para inspirar as outras. Deus nos deu uma visão de que uma igreja saudável, ela não pode ser um fim em si mesma. A igreja não é um lugar só das pessoas chegarem, mas delas viverem o real evangelho e inspirar outras igrejas. Pode passar? E qual é a nossa base? Olha aí. Eu ungi que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o que? As portas do Hades não poderão vencer. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Mateus 16, 18, 19, Jesus andando em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, na época Síria, província romana da Síria. Jesus, diante de Pedro, ele então estabelece ali a sua igreja diante da palavra liberada de Pedro, que foi uma palavra do Espírito Santo. Em que lugar? Pode passar? Neste lugar aí, ó. Por que portas do inferno? Esse lugar, Cesareia de Filipe, é uma das nascentes do Rio Jordão. Sempre quando eu vou a Israel, eu gosto muito de ir lá, o Márcio já deve ter ido. Você pode ver essas águas cristalinas saindo de dentro dessa pedra. Isso é uma antiga pedreira que já era uma região habitada nos tempos dos cananitas, aí se adorava Moloque,
Depois vieram os gregos, se adoravam o deus Pan, e aí tinha sacrifício a Moloque, tinha sacrifício ao deus Pan, por isso que as mulheres saíam daí atormentadas, com pânico. Os árabes, isso aí virou uma terra árabe por um tempo, na Síria, e eles não chamam Pânias, que do grego é Pânias, né? Mas o árabe não consegue falar o P, então ele fala B, então virou Bânias. Hoje os árabes chamam esse lugar de Bânias, mas biblicamente é Cesareia de Filipe, onde Jesus estabeleceu a sua igreja. E graças a Deus, hoje você vai lá, é um circo arqueológico. Não tem mais nada grego, mais nada romano, e não tem uma igreja também, que eu fico feliz, porque Jesus não estabeleceu sobre esta pedra que os cananitas edificaram, nem que os gregos, nem que os romanos, mas sobre Pedro. Pode passar? Então, eu represento Pedro, e eu e Leila. Então, Jesus não estabeleceu a sua igreja sobre a pedra dos cananitas, gregos e romanos. Sabe por quê? Aquelas pedras não prevaleceram, hoje são restos arqueológicos. Mas Deus, em Cristo, a palavra de Pedro liberou que a palavra estivesse sobre nós, líderes. Então, eu sou o Pedro de hoje, Leila é o Pedro de hoje, você é o Pedro de hoje. Então, você, Jason, você, Eric, você, Miguel, você, Márcio, você, Linda, nós somos os Pedros de hoje. Nós é que continuamos fazendo esse movimento. Eu fico feliz de voltar a esse lugar e ver que a palavra viva está mais viva do que nunca, porque a igreja ela está mais viva do que nunca ao redor do mundo. A igreja está presente nos 200 países do mundo. A comunista China, a igreja está lá. O Oriente Médio está lá. A igreja sofrendo perseguição na Nigéria, a igreja está lá, porque ela não foi estabelecida sobre a pedra dos homens, mas sobre os líderes. Pedro passou, nós vamos passar, mas também somos instrumentos para a volta do Senhor Jesus. Então, as portas do inferno não continuam prevalecendo sobre a igreja de Jesus. Impérios se levantam e caem, regimes comunistas se levantam e caem, teologia liberal se levanta e cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque disse Jesus que passaria tudo, menos as suas palavras. Então, hoje, como igreja anglicana, nós somos o continuar desta palavra. Jesus profetizou e declarou neste lugar que as portas do inferno não prevaleceriam. Amém? Pode passar? Então, nós somos esta igreja hoje. Você é a igreja hoje. Temos que ser uma igreja que inspira em duas direções. Claro que muitas outras, mas quero resumir aqui. Liderança e pregação. Pode passar. Liderança e pregação. É certo que Deus não nos permite saber ou prever o futuro, mas devemos discernir os tempos e os cenários ao redor, orando por direcionamento do Pai e repensando caminhos, certo? Então, a igreja tem que ser saudável e a pregação saudável, porque você não edifica uma igreja saudável com doutrina ruim. Se a palavra de Deus não estiver no púlpito para ser pregada e vivida no dia a dia, nós não teremos uma igreja, família saudável. Pode passar? E essa igreja não é ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Todas as vezes que terminamos um culto na igreja da cidade, a gente não diz o culto terminou. Quem termina o culto, seja o líder, o pastor, o pregador, ele dá uma bênção de envio. Nós cometemos um erro de chamar lá na frente um missionário que ia cruzar o Atlântico, ia para a África, e falar que ele era um enviado. Ok, ele é um enviado. Mas quem vai para a faculdade, para a escola, para o dia a dia, ele vai enviado também, porque nós não vamos trazer Jesus de volta à Terra como missionário de carreira. Nós precisamos de todos. Todos que vão a algum lugar vão como missionários de Jesus. Os 70, a grande comissão, os 500, e chegou até nós. Então, a cada culto que terminar, dê a bênção para os seus filhos espirituais irem para a sociedade e mudar a realidade. Pode passar? Então, uma igreja chamada para inspirar, uma igreja família, profeticamente apostólica, pastoral e profética, ela faz o quê? Vamos lá. Ela coloca um espírito de excelência em tudo que faz.
Deixa eu dizer uma coisa. Vocês vão ouvir muito isso no livro Igreja Família. Tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, pelas motivações certas. Então, não pense que excelência é coisa de só ISO 9000. Não, a excelência é os céus e inspira as pessoas. Só os tolos não aprendem uns com os outros, com os bem-sucedidos e com os outros. Portanto, aproveite todas as oportunidades disponíveis para você servir e inspirar essa geração. Você está vendo algo que está dando certo numa igreja, vai lá aprender, faça perguntas, leia livros, faça conferências, pesquise online, visite sites, aprenda uns com os outros. Deus está se movendo em muitos lugares, então é uma alegria estar com vocês nessa caminhada. Talvez em matéria de denominação, poucas denominações têm ido tanto às nossas conferências quanto às caravanas da Igreja Anglicana. Vocês não têm medo de aprender. Vocês sabem aprender e lapidar aquilo que se aplica à sua realidade local. Vocês vão a conferências com o Randy Clark, como voa, vão nas conferências da Igreja da Cidade, nas conferências Inspire, estão dispostos a aprender. Então, parabéns, vocês estão vivendo isso. Só os tolos não aprendem uns com os outros. E não existe nada tão bom que não podemos melhorar. Porque o bom é inimigo do ótimo. Vamos lá? E nós vamos como? Temos uma autoridade para isso. Vão fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a grande comissão, próximo, não é sobre um conselho. A grande comissão não é uma grande sugestão, é um mandamento. Pode passar. Eis que estarei com você até o fim dos tempos. É a consumação do século. Jesus não disse que seria fácil, Jesus disse que estaria conosco. Não é? Então, essa é a única garantia. Tudo começou com um convertido, gente. Um convertido europeu, em Atos 10, verso 1, um homem de Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, se a sua igreja é nova, glória a Deus, tudo começa com uma pessoa. Então, sua igreja é pequena, você está começando ela agora, você tem um pequeno grupo, glória a Deus, vamos começar, e que maravilha, você vai começar da maneira certa. Pode passar. Tendências da igreja local na pós-modernidade para uma igreja gerar uma cultura de inspiração, uma igreja família que inspira outros. Vamos lá. Foco no local e não no denominacional. A denominação, seja batista, congregacional, metodista, episcopal, anglicana, é muito importante, mas ela serve para dar a visão geral, para dar uma identidade, uma cobertura. Agora, queridos, não podemos replicar Ctrl-C, Ctrl-V no Rio Grande do Norte, em Brasília, em Olinda, em Recife, porque tem o contexto da igreja local. Então, saiba discernir o horário. Você tem que ver qual é o melhor horário que funciona para você, o melhor dia da semana. Uma igreja saudável, ela não é uma seita, onde tudo é igual. Pessoas são diferentes. Se você pegar as 7 igrejas da Ásia, na revelação de João, as igrejas da Ásia Menor, todas elas têm virtudes e defeitos. As virtudes são elogiadas e os defeitos são repreendidos, porque cada igreja local é única. Então, se nós queremos fazer um grande trabalho para a igreja anglicana no Brasil, ser uma inspiração para o mundo, nós temos que saber o que vamos receber da denominação e o que temos que focar na realidade local. Mas saiba que nada funciona em série, porque como indivíduos, a igreja local é única. Uma outra característica, isso tudo está no início do livro Igreja Família, são as tendências para esse tempo, tá? Isso está lá no livro. Se você está acompanhando o seu livro, você pode clicar aí. Fortalecimento do envolvimento social. Não podemos terceirizar o social para ONGs, ou achar que isso é coisa de quem é de esquerda. Se você é de direita, de esquerda, de centro, isso é uma questão ideológica pessoal sua, ok?
mas a igreja ela tem que cuidar do quarteto da vulnerabilidade. O pobre, a viúva, o estrangeiro, o refugiado é a agenda da igreja. O Brasil só perde em distribuição de renda nas Américas para o Haiti e na África para a Serra Leoa, mas nós somos uma das maiores economias do mundo. Até pouco tempo era a 10ª maior economia do mundo, agora somos a 14ª, não importa, são mais de 200 países do mundo, somos uma das maiores economias, mas temos uma distribuição de renda ruim. Então a igreja tem que reparar isso, tendo um ministério social importante, que começou onde? Na igreja em Atos dos Apóstolos, lá em Atos, capítulo de número 6, não é? Então, pode passar. Fortalecimento da parte social da igreja. 3, estabelecimento de cultos multi-sites e celebrações. Nenhuma igreja vai crescer sem uma visão correta de que, antigamente, as pessoas, as igrejas eram menores, você tinha um lugar só. Agora, as igrejas têm que ser multi-sites, por causa do trânsito, os espaços, as necessidades com as crianças. Então, a sua igreja pode ter muitos sites, mesmo não sendo várias igrejas. Uma igreja só em muitos lugares. É uma tendência global no mundo todo. 4, plantação de novas igrejas em rede. Cada igreja pode plantar novas igrejas. Há uma estatística que mostra, olha, a igreja da cidade, eu estou lá há 25 anos. A igreja sede, essa que tem o prédio aqui, que você está vendo na Colina, tem 13 mil membros em São José. Mas nós estamos plantando também igrejas filhas. Temos 20 igrejas em 10 anos e temos 8 mil membros nessas igrejas. Isso mostra um crescimento maior nas novas igrejas do que nas igrejas mais antigas. Nenhuma igreja cresce sem distribuir, até porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando ele espalha. Toda a igreja, em todas as denominações no Brasil e no mundo, ela vai crescer, entrar num platô e declinar. Isso é inevitável. Todas as igrejas crescem por um tempo, depois elas chegam num platô e depois elas descem. Mas se ela distribuir, ela continua crescendo. Vai passar? 5. Fortalecimento de ações missionárias locais. Claro que temos que fazer missões globais ao redor do mundo, mas temos que ir como igreja também voltar à prática do evangelismo. As igrejas não estão evangelizando mais a comunidade. Sua igreja tem que revitalizar o ministério de evangelismo local. Toda igreja que cresce forte está fazendo missões globalmente, mas também não se esqueceu do localmente. 6. Afastamento da política partidária e polarização ativista. Os políticos ganham, a igreja perde. Então, cuidado com o ativismo político e partidário. Houve um encantamento com isso, mas há uma conta que chegou. Então, foque na igreja e deixe essa agenda. Sabe por quê? Se você que for pastor da sua igreja não fizer o trabalho pastoral dela, os políticos não vão vir fazer o trabalho pastoral seu. Então, não faça o trabalho deles. Pode passar. 7. Uma outra tendência, formação teológica local. A denominação é muito importante, gente, mas nós temos que procurar formação teológica dentro da realidade também do nosso contexto local. Senão você forma pastores distante da realidade das ruas, da praxe da igreja do dia a dia. Por exemplo, o IP tem uma parceria com a igreja anglicana que a gente dá uma parte e vocês dão a outra parte. Isso é ótimo, porque a parte de uma teologia prática, integral, bíblica, não precisamos inventar a roda, mas você complementa com a parte da doutrina da igreja anglicana. 8. Ferramenta de treinamento e discipulado locais. Jesus não nos mandou fazer prosélito de sistemas, mas fazer discípulos, gerando filhos e filhas espirituais. E aí as melhores ferramentas é você que tem que ver dentro da sua realidade local, como funciona, o que fazer. É forte, vocês têm usado o cursilho, tem outras ferramentas, os pequenos grupos,
os cursos de formação. O que não pode é não fazer. Pode passar. Fomento da promoção de alianças e redes. É o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Isso aqui é ótimo para o reino de Deus. Nós precisamos continuar fazendo mesas. Então, tenha mesas na sua cidade, aprenda com a igreja do outro, aprenda com os erros e acertos. E vamos juntos crescendo. 10. Estruturas funcionais. Foque no que funcione. Senão você pega uma armadura de Saul, coloca num Davi e você vai engessar. Davi sabia que com uma armadura de Saul ele não poderia vencer Golias. Ele troca a armadura pelo quê? Ele troca por uma funda funcional. E é com ela que ele vence Golias. Eu acho muito interessante, por que Davi não vai no rio? E ele não era um menino valente? Ele não já tinha vencido um leão e um urso? Ele já não tinha recebido a unção de Samuel na casa de Jessé? Então, Deus falou para ele, ele é o cara. Aí ele vai lá e pega 5 pedrinhas. Eu gosto demais disso, porque ele não se acha o cara, ele não se acha vaidoso. Porque se ele fosse vaidoso, ele pegava uma pedra só e falava assim, eu vou pegar a pedra com a minha funda, eu não perco aquele cabeção. Mas ele faz o quê? Pega 5 pedras. Olha, eu posso errar na primeira, posso errar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas eu vou acertar. Davi estava comprometido com a assertividade e não com o estrelado. Pastor, bispo, você não precisa acertar todas, você só não pode desistir. Então, avance. Estruturas funcionais. 11. Rejeição do amadorismo e busca pela excelência. Passou do tempo, o cara pega o microfone, eu não sei adorar, não, eu não sei louvar, mas eu estou aqui na frente, eu vou cantar. Não, isso passou. Se ele não sabe cantar, deixa ele sentado lá orando, bota ele na recepção, bota ele no estacionamento, bota no backstage, bota para contar dinheiro na tesouraria, mas para cantar tem que saber cantar. Para saber pregar, tem que saber pregar. Para saber liderar, tem que estar liderando. Então, pessoas certas, nos lugares certos, pela motivação certa. Aprendemos isso com Bill Hybels no Rede Ministerial, nunca mais esqueci. Nós temos em São José 182 ministérios, mas tem uma regra. Se apegue a Jesus e à igreja, nunca em lugar e em função. Lugar é transitório e função também. Nós temos que nos apegar a Jesus e à igreja, não em cargos, em comissão, em posição. Nós temos que trabalhar pela excelência, e a excelência tem tudo a ver com mudanças. Próximo. Investimento em tecnologia. O culto é muito importante, então você tem que investir, tem que ter som, tem que ter iluminação, tem que ter transmissão, equipamentos, isso custa caro. Não precisa fazer esse investimento de uma vez só, mas coloca no cronograma e vai fazendo. Você sabia que o diabo ele não é onipresente, ele não recebeu esse atributo, porque esse é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Nem nós temos, muito menos o diabo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e isso ele não compartilhou com ninguém, só Deus. Então você sabe que tem um texto de anjo caído pelo mundo. E esses anjos são cavalos do diabo que estão fazendo aí o serviço sujo de Satanás, porque ele não pode estar em todos os lugares. Então, se o diabo não pode estar em todos os lugares, ele não pode estar em todas as igrejas. Mas tem igreja que tem um som tão ruim, que o diabo nem precisa ir lá para atrapalhar o culto, porque o som já está ruim, a microfonia, ninguém presta atenção, ninguém entende nada. Então, saiba que a técnica pode atrapalhar as pessoas de adorar a Deus e de receber uma boa palavra. Investir no equipamento de som, de iluminação, não é desperdício, faz parte da realidade de uma igreja pós-moderna que ela precisa de uma tecnologia. Por quê? Igreja família precisa de uma casa, e a casa precisa de equipamentos. Vou passar. Ambientes tecnológicos e orgânicos. As duas coisas são importantes. Tecnologia, sim. A pandemia passou, mas nós sabemos que o digital continua, até porque por detrás de tudo que é digital tem digitais, tem pessoas para serem alcançadas. Então, vamos continuar com o digital, sem perder o orgânico, sabendo que igreja é relacionamento, nada substitui o presencial, e vamos fazer as duas coisas, excelente tecnologia
e ambiente orgânico. Pode passar? Pregação focada em Jesus. Pregação focada em Jesus. Nós sabemos que, se não focarmos em Jesus, se Jesus não for o centro, você vai cair em algum extremismo. Então, coloque Jesus no centro, pregue sobre Jesus, ensine sobre Jesus e sempre vai ter decisões. Não caia. Tem uma igreja colocada no centro da vontade de Deus e, para isso, ela tem que ser 100% focada em Jesus. Próximo. Foco simultâneo no indivíduo. Você foca em Jesus como centro da igreja, mas as pessoas têm que ser amadas, servidas, abençoadas. Eu gosto da expressão em inglês que fala service, porque nós, no Brasil, usamos culto ou celebração. E, claro, culto e celebração é para Deus. Mas nem tudo que acontece no culto é para Deus. Então, eu gosto do serviço. Por quê? O som é para as pessoas. A pregação é para as pessoas. Você não prega para Deus, prega. Espero que não, né? Você prega para as pessoas. Na verdade, só a adoração no culto é para Deus. Seja a adoração do louvor, seja a adoração da oração. O resto tudo é para os homens. Boas-vindas é para os homens, recepção é para os homens, som é para os homens, microfone é para os homens, pregação é para os homens, ensino é para os homens, tudo, não é? Então, é o serviço, focar no indivíduo. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Foque em suprir necessidades e não fazer vontades. Muitas igrejas históricas morreram porque os pastores tinham que fazer a vontade de meia dúzia de elders da igreja. E a igreja não está aqui para fazer a vontade de homens. Mas a igreja está aqui para suprir necessidade das pessoas, porque a igreja é a esperança do mundo. E por isso ela é uma igreja família. Porque a igreja família, ela tem 3 ações. Ó, presta atenção aqui, você está lendo o livro, e nesses 18 capítulos que você vai discorrer, fazendo analogia aí da casa, a casa tem alicerce, tem parede, tem abertura, tem cobertura, e tudo isso tem os blocos do livro. Mas em 3 áreas, a igreja ela tem o profético busca, faz assim com a sua mão, o profético eu busco do céu para a terra, busco do céu para a terra. Ela tem o pastoral, que é o quê? O coração, ela cuida das pessoas. E ela vai no apostólico, no criativo, no empreendedor, no visionário. Então, a igreja família, ela não é fábrica, ela não é fantasia, ela é família de Deus na terra. E por isso, ela é o quê? Biblicamente profética, apostólica e pastoral. Pode passar? Constantemente, mudanças de design, nomes, posições, métodos. Nós não podemos nos apegar. Você cria um logo, aquele logo vai ter prazo de validade. Ah, você deu um nome para o ministério, daqui a pouco vai ter que mudar aquele nome. Então, nome de design, posições, métodos, tudo isso precisa ser atualizado. A única coisa, como eu disse, que não muda é a palavra de Deus. O resto, todas as técnicas, estratégias, design, vão desatualizar com o tempo. Pode passar? Olhos e ações no futuro. Olhos e ações no futuro. É para frente que se anda. Uma igreja família está em constante movimento. Então, tudo que você for planejar, preste atenção. É como dirigir. Quando eu dirijo um carro, eu tenho um para-brisa enorme na frente e eu tenho 3 pequenos retrovisores, um à direita, um à esquerda e um no centro. Se eu somar o tamanho desses 3 retrovisores, eles não dão 5% do tamanho do para-brisa, correto? Por quê? Porque dirigir é 95% para frente. Eu só uso a marcha ré ou olho para trás por uma referência. A igreja anglicana, se olhar para trás, compromete o seu presente e o seu futuro. Mas se ela olhar para trás só como histórico, como referência, se ela aprender com os seus pais espirituais, aí ela avança seguramente em direção ao seu destino. Amém? Pode pensar? Então, cada capítulo do livro, uma igreja família. Estamos juntos até aqui? Você está pegando aí comigo?
Pode ir colocando as perguntas no chat, daqui a pouco a gente volta lá. Então, um overview geral aqui. Primeira parte, lembra que eu falei que é uma casa? Toda a família precisa de uma casa. Então, a primeira coisa é definindo a cultura. Sua igreja tem que ter uma cultura. E nós temos os capítulos. Igreja, família. Uma chamada para inspirar, que eu dei essa introdução aqui para vocês, no capítulo 1. No capítulo 2, igreja, família. O equilíbrio dos propósitos bíblicos. Os propósitos, gente, não é coisa de Rick Warren, de Saddleback. O Rick Warren se aposentou, então os propósitos não valem mais. Sim, os propósitos estão em Mateus, no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. E a grande questão dele é o foco dos 5. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. 3. Igreja, família, os grupos de pastoreio. Você não pode edificar uma igreja saudável sem a cultura do pastoreio. É ali uma fábrica de líderes. E ali cuidamos das pessoas, né? Então, na parte 1, tudo isso aí é definindo a cultura da igreja, é base. Pode passar? Parte 2. Então, na parte 2, no livro Igreja e Família, nós vamos definir as bases que vão sustentar a igreja. Capítulo 4, as celebrações contextualizadas e inspiradoras. Capítulo 5, a Igreja, Família, o discipulado enraizado. Se você não lê o livro Enraizados, precisa ler, também da editora Espírito. Capítulo 6, Igreja, Família, o destino ministerial e a força do voluntariado, não só com pastores remunerados. Capítulo 7, Igreja, Família, o plano para inspirar vidas, que você vai ler, vai se inspirar, vai buscar de Deus o plano de missões da sua igreja. Isso aí é só o Inspire Vidas, que é para inspirar você. Próximo. Parte 3, definindo o alcance e os perfis. Aí toda casa precisa de uma janela. Então, igreja, família, as crianças e os juniores são as bases, né? Desde criança até idoso. Igreja, família, juventude, né? Você vai ler sobre a juventude leve, mas você vai ter o seu contexto. Uma igreja, família, os adultos da família da fé. E o capítulo 11, a terceira idade, né? Parte 4, definindo as estratégias. Aqui, nesse bloco, na parte 4 do livro, Igreja, Família, a comunicação, que não é um fim em si mesmo, mas é fundamental para a igreja. Capítulo 13, a administração como ponte. Capítulo 14, Igreja, Família, estratégias de expansão. Como eu disse, o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando ele espalha. Capítulo 15, a Igreja, Família, os eventos catalisadores. Evento não edifica uma igreja saudável, mas uma igreja saudável tem evento, não como um fim em si mesmo, mas com alvo e propósito claro para catalisar. E a quinta e última parte do livro, que é o capítulo que termina uma igreja que é uma força em movimento contínuo, Atos 29. Capítulo 16, uma igreja, família, a formação dos novos líderes. Capítulo 17, a cultura do sobrenatural, o ministério profético, tão importante. Então, não temos como ter uma igreja saudável deixando de fora o Espírito Santo, o mover e o profético, porque isso vai fazer as pessoas entenderem que a igreja é o céu na terra. E o capítulo 18º, que é nesse novo livro, a igreja online, né? A parte 6ª é a igreja em todos os lugares, a igreja digital e online. E eu concluo falando sobre a liderança da igreja família, que é a parte importante de entender a igreja para o futuro, liderando a igreja para o futuro. Então, são 18 capítulos, não pulem nenhum deles, porque é sequencial, tanto no workbook quanto no livro, tá bem? Os 18 capítulos do livro Igreja Família. Uma igreja família, ela tem que entender, gente, daqui a pouco eu vou ir para as perguntas. E eu quero fechar com esse pensamento aqui do pastor Rick Warren. No céu, você será a minoria. É bom ir se acostumando. A maior parte dos seguidores de Jesus no mundo, eles não se parecem com você, não pensam como você, não votam como você. Eles são salvos pela graça, através da fé.
pessoas que amam Jesus de todas as eras, tempos ou lugares. Olhe para cá. Look to me. Se a diversidade te dá medo, você não vai gostar do céu. Não é? Deus ama a diversidade, gente. Por que ele fez tanto tipo de peixe? Não é tudo peixe? Tanto tipo de ave, não é tudo ave? Tanto tipo de animais vertebrados e invertebrados? Porque Deus ama a diversidade. De novo, a igreja não aceita para ser tudo igual. Igreja, ela pode ter uma denominação para ter uma família com cultura similar, mas ela não pode engessar. Tem que ter a liberdade do contexto local e celebrar essa biodiversidade. Tem todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. A única coisa que uma igreja não pode conviver é com conivência com o pecado. Amém? Esse pensamento não é meu, é do Rick Warren, eu apenas estou aqui replicando ele. Pode tirar aí, obrigado.